Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, comenta de onde está ouvindo ou se já viveu alguma história sinistra e sem explicação. Deixa o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Alguns hotéis não são feitos para descanso. São feitos para estadias que nunca terminam. O prédio ficava à beira da estrada, longe demais da cidade, para receber hóspedes por acaso, perto demais para ser ignorado. Um hotel antigo, daqueles que ainda usam chave de metal em vez de cartão. A placa de neon piscava apenas metade do nome, como se até as letras tivessem desistido de permanecer ali. O local não estava abandonado. Funcionava. Sempre havia alguém na recepção. Sempre havia quartos disponíveis. O problema é que quase ninguém ficava mais de uma noite. Relatos se repetiam ao longo dos anos. Hóspedes que acordavam em quartos diferentes do que haviam dormido. Pessoas que ouviam passos no corredor mesmo quando eram os únicos naquele andar. Chamadas para a recepção, feitas de telefones que não estavam conectados a nenhuma linha ativa. Nada disso aparecia em sites de avaliação. Quem administrava o hotel fazia questão de resolver tudo internamente. Naquela noite, o hóspede havia chegado tarde. Cansado demais para procurar outro lugar, aceitou o quarto no terceiro andar. O recepcionista entregou a chave com um aviso estranho, dito em tom casual demais para ser brincadeira. Se ouvir alguém bater à porta depois da meia-noite, não abra. O quarto parecia comum. Cama arrumada, cortinas pesadas, um cheiro fraco de produto de limpeza, tentando esconder algo mais antigo. A janela dava para o estacionamento vazio. Nenhum outro quarto tinha luz acesa naquele andar. O silêncio era quase confortável. Por volta das 2 da manhã, o primeiro som surgiu. Passos no corredor. Não eram rápidos nem erráticos. Eram lentos, ritmados, como alguém caminhando sem pressa, arrastando levemente os pés. Paravam em frente à porta. Permaneciam ali por tempo demais. Depois, continuavam até desaparecer no fim do corredor. Minutos depois, os passos voltaram. Pararam novamente. Desta vez mais próximos, do outro lado da porta. A maçaneta não se moveu. Nenhuma batida. Apenas a sensação clara de que havia alguém ali, parado, respirando baixo. Quando os passos se afastaram, o relógio digital ao lado da cama apagou sozinho. O quarto mergulhou em escuridão, exceto pela luz fraca do corredor entrando por baixo da porta. Foi então que o telefone tocou. O telefone do quarto. Ao atender, não houve resposta imediata. Apenas um som baixo, contínuo, como vento passando por um espaço fechado. Depois, uma voz surgiu, distante, distorcida, falando com dificuldade. "O senhor está no quarto errado." A ligação caiu. Na tentativa de ligar para a recepção, a linha estava muda. Nenhum tom, nenhum sinal. Apenas silêncio. Pouco depois, algo deslizou pelo corredor. Não passos desta vez. Algo sendo arrastado. Lento. Pesado. A sombra passou por baixo da porta, longa demais. Irregular demais para pertencer a uma pessoa comum. Uma batida seca ecoou. Uma única batida. A lembrança do aviso veio com força. Não abrir. Do outro lado, a voz retornou, agora mais clara, mais próxima. "Já estava ocupado quando você entrou." O corredor inteiro pareceu respirar junto. O ar ficou pesado, difícil de puxar para os pulmões. A maçaneta girou levemente, como se alguém testasse se estava destrancada. Então, tudo parou. O silêncio voltou de forma abrupta, quase agressiva. Quando a manhã chegou, o hotel parecia diferente, mais claro, mais comum. Na recepção, o funcionário ouviu o relato sem demonstrar surpresa. Apenas conferiu o livro antigo de registros. "Terceiro andar, quarto 307, murmurou. Esse quarto não era alugado há anos. Ao perguntar sobre as ligações e os sons, o recepcionista fechou o livro devagar. "Alguns hóspedes ainda acham que estão hospedados aqui", disse, sem levantar os olhos. "E não gostam quando alguém ocupa o quarto deles." Ao sair, o hóspede notou algo estranho. Na chave de metal, gravado quase apagado pelo tempo, havia um número diferente do da porta.
No estacionamento, ao olhar para cima, viu uma cortina se mover no terceiro andar. Não como alguém espiando, mas como alguém voltando para o quarto, depois de muito tempo fora. Alguns hotéis não fecham. Eles apenas aprendem a esconder quem ainda está lá dentro. O Grand Aurora foi construído para impressionar. Mármore no saguão, lustres altos demais para o tamanho da cidade, corredores longos que pareciam não ter fim. Durante décadas foi o orgulho da região. Casamentos, eventos, turistas de passagem. Depois, aos poucos, as reservas diminuíram. A estrada principal mudou de rota. A cidade envelheceu. O hotel ficou. Hoje, funcionava quase como um favor ao acaso. 2 ou 3 funcionários por turno. Poucos hóspedes. Quartos demais para gente de menos. Naquela noite, o check-in aconteceu perto da meia-noite. Chovia forte e o som da água batendo contra as janelas antigas ecoava pelo saguão vazio. O recepcionista demorou a aparecer, como se tivesse sido acordado em algum lugar dentro do prédio. O livro de registros não era digital. Era um caderno grosso de capa dura com páginas amareladas. Ao preencher os dados, algo chamou a atenção. Vários nomes estavam riscados com força, como se alguém tivesse tentado apagar não só a escrita, mas a própria ideia daquelas pessoas. A chave entregue não tinha etiqueta, apenas um número gravado diretamente no metal. Quarto 412. O elevador subiu devagar demais, cada andar anunciado com um estalo seco, seguido de um pequeno apagão nas luzes. No quarto andar, o corredor parecia mais estreito do que deveria. As lâmpadas piscavam em tons amarelados, projetando sombras longas nas paredes. Não havia sons de outros hóspedes, nenhuma TV ligada, nenhuma porta abrindo ou fechando. A sensação era de que aquele andar inteiro estava esperando. O quarto em si parecia intacto. Cama arrumada, cortinas fechadas, um espelho grande em frente à porta do banheiro. Havia, porém, um detalhe estranho. 2 malas antigas estavam guardadas dentro do armário, cobertas por uma fina camada de poeira. Não eram dele. Ao tocar nelas, sentiu o couro frio demais, como se tivessem passado anos em um lugar sem sol. Dentro, roupas dobradas com cuidado excessivo, um perfume antigo ainda preso ao tecido. E no fundo, um cartão do próprio hotel, com a mesma numeração do quarto. 412. Naquela madrugada, o sono veio aos pedaços, sempre interrompido por ruídos no corredor. Conversas abafadas, como se várias pessoas cochichassem ao mesmo tempo, mas sem palavras reconhecíveis. Em certos momentos parecia que alguém parava do outro lado da porta, ficando ali tempo demais. Às 3h17, o telefone do quarto tocou. Ao atender, não houve voz humana, apenas o som de algo sendo folheado lentamente, página por página. Depois, uma respiração curta, nervosa. Já passou do seu horário, disse uma voz, finalmente. Alguns hóspedes não gostam quando alguém demora a ir embora. A ligação caiu. Tentou ligar para a recepção. Nada. O visor do telefone apagou sozinho. No espelho do quarto algo mudou. O reflexo parecia atrasado. Pequenos segundos entre o movimento real e a imagem devolvida. Ao se aproximar, notou outra coisa. Havia mais pessoas refletidas ali. Sombras humanas, paradas atrás. Ao se virar, o quarto estava vazio. Os corredores ficaram mais barulhentos conforme a madrugada avançava. Portas se abrindo sozinhas, o som de malas sendo arrastadas. Um carrinho de limpeza passando lentamente, mesmo sem ninguém empurrando. No elevador, o painel de andares começou a piscar. Números que não existiam no prédio surgiam e desapareciam. O botão do quarto 412 acendeu sozinho, repetidas vezes. Quando finalmente decidiu sair, o saguão estava diferente, mais cheio. Pessoas sentadas nos sofás em pé perto da recepção, conversando em voz baixa. Todas vestidas com roupas fora de época. Nenhuma parecia notar a presença dele. Ao passar por uma delas, sentiu o frio atravessar o corpo inteiro. O recepcionista estava atrás do balcão, agora acompanhado por outro funcionário. Ambos observavam o livro de registros aberto. Ele ainda está aqui?
Perguntou um. Sempre fica, respondeu o outro, até perceber. Na última página preenchida, o nome escrito era o dele. A data correspondia a muitos anos atrás. Alguns hóspedes, disse o recepcionista, finalmente olhando para cima. Nunca fazem check-out. Eles apenas se adaptam. As luzes do saguão piscaram. Quando a manhã chegou, o Grande Aurora estava silencioso novamente. Vazio, nenhum sinal de hóspedes noturnos, nenhuma conversa, nenhum carrinho. No estacionamento, o carro estava coberto de poeira, como se não fosse usado havia muito tempo. E no quarto 412, 2 malas novas agora repousavam dentro do armário, arrumadas, esperando. Alguns hotéis não hospedam pessoas. Hospedam períodos da vida que não aceitaram terminar. O Hotel Miramar foi construído de frente para o mar, mas o oceano quase nunca aparecia nas fotografias oficiais. Quem olhava de longe via apenas a fachada alta, as varandas alinhadas, as janelas sempre fechadas. Diziam que por algum motivo o vento ali não circulava como deveria. O ar ficava parado, pesado, mesmo nos dias quentes. O hotel ainda funcionava, mas já não aparecia em aplicativos ou sites de reserva. Quem se hospedava ali normalmente chegava por indicação ou acaso. Caminhoneiros cansados, viajantes que erraram a rota, pessoas que precisavam de um lugar rápido para passar a noite. A maioria não voltava. O check-in acontecia sempre do mesmo jeito. Poucas perguntas, nenhuma exigência de documento além do nome. A recepção era grande demais para o movimento. O relógio na parede estava parado há anos, marcando um horário impossível. Naquela noite, o corredor do 6º andar parecia mais longo do que o normal. As lâmpadas estavam acesas, mas iluminavam pouco, como se a luz tivesse dificuldade de se espalhar. O carpete abafava os passos, criando uma sensação estranha de estar flutuando. O quarto ficava no final do corredor. Ao entrar, a primeira impressão foi de ordem excessiva. Tudo estava alinhado com cuidado quase obsessivo. A cama esticada demais. As cortinas perfeitamente fechadas. O banheiro limpo, mas com cheiro de água parada. Havia marcas circulares no espelho, como se alguém tivesse passado a mão ali muitas vezes, sempre no mesmo lugar. Ao deixar a mala no chão, algo chamou a atenção. Havia outra mala debaixo da cama. Não parecia esquecida. Estava posicionada ali com intenção. Ao puxá-la, encontrou roupas dobradas, sapatos organizados, documentos antigos com datas de décadas atrás. O nome nos papéis não era familiar, mas a foto. A foto parecia errada. Os olhos estavam borrados, como se alguém tivesse tentado apagá-los. Na primeira tentativa de dormir, vieram os sons. Não passos, não portas. Respiração. Vinha do banheiro. Uma respiração lenta, pesada e irregular, como alguém tentando se acalmar depois de um esforço extremo. Ao acender a luz, o som cessou instantaneamente. O banheiro estava vazio, seco, frio. A madrugada avançou de forma estranha. O relógio do celular não avançava de maneira regular. Minutos pareciam horas. Horas desapareciam sem explicação. Às 2 da manhã, alguém bateu na porta. 2 batidas suaves, educadas. Ao olhar pelo olho mágico, o corredor estava vazio, mas a sensação de presença era tão forte que parecia atravessar a madeira da porta. Minutos depois, outra batida. Desta vez, acompanhada de uma voz baixa, quase um sussurro. O quarto não está certo. A voz não soava agressiva, soava confusa, cansada. O telefone do quarto começou a tocar sozinho. Ao atender, a linha trouxe um som de água, como ondas batendo longe demais para serem vistas. Depois, vozes sobrepostas, muitas, falando ao mesmo tempo, em tons diferentes, como se várias conversas estivessem acontecendo dentro de um mesmo espaço fechado. Entre elas, uma frase se destacava: "Não saia do quarto." No espelho, o reflexo começou a mudar. Primeiro, um atraso quase imperceptível. Depois, movimentos que não correspondiam. Um piscar a mais. Um leve inclinar de cabeça que não havia acontecido.
Por trás do reflexo surgiram formas. Pessoas paradas no fundo do quarto, imóveis demais, silenciosas demais. Algumas pareciam molhadas, outras traziam marcas no pescoço, nos pulsos, no rosto. Todas olhavam diretamente para o espelho. Não para quem estava no quarto, mas para quem estava dentro dele. O corredor do lado de fora ficou mais barulhento. O som de malas sendo arrastadas, portas se abrindo, vozes chamando números de quartos, risadas breves, quebradas por tosses secas. Quando finalmente decidiu sair, a porta abriu com dificuldade, como se algo estivesse apoiado do outro lado. O corredor estava cheio, não de hóspedes vivos. Pessoas caminhavam lentamente, sem rumo definido, repetindo trajetos curtos. Algumas atravessavam umas às outras, outras permaneciam paradas, encarando portas fechadas, como se esperassem alguém atender. No elevador, o painel mostrava andares que não existiam. Números abaixo do térreo, números acima do último andar. O botão do sexto andar piscava insistente. Ao chegar à recepção, o saguão estava ocupado. Sofás cheios, pessoas em pé segurando malas antigas, bolsas desgastadas, objetos pessoais. Ninguém falava alto. Todos pareciam esperar por algo que nunca chegava. O recepcionista folheava o livro antigo com calma excessiva. Alguns hóspedes, disse, sem levantar os olhos, não percebem quando a estadia termina. Ao apontar para o nome recém-escrito no registro, a mão do funcionário hesitou. Outros percebem, mas não conseguem ir embora. Ao sair do hotel, o ar da rua pareceu leve demais, quase artificial. O céu começava a clarear. Ao olhar para trás, o Miramar parecia menor, mais vazio. No entanto, em uma das janelas do sexto andar, uma cortina se moveu lentamente. Não como alguém olhando para fora, mas como alguém se afastando da janela, para continuar esperando dentro do quarto. Nem todo hotel anuncia seus quartos. Alguns preferem ser encontrados apenas por quem já está perdido. O Hotel Aurora surgia no meio da estrada como um erro de percurso. Não aparecia em placas, não constava em mapas atualizados e parecia sempre fechado quando visto de longe. Ainda assim, as luzes internas nunca se apagavam completamente. Era como se o prédio estivesse em vigília constante. Quem parava ali geralmente não planejava. O carro começava a falhar. O celular perdia sinal. A chuva surgia sem aviso. E então o hotel aparecia silencioso, oferecendo abrigo como a única opção lógica. O estacionamento estava sempre meio vazio. Carros antigos misturados a modelos recentes, alguns cobertos por poeira espessa demais para uma estrada tão movimentada. As portas destrancavam sozinhas. O saguão tinha cheiro de madeira velha e produtos de limpeza baratos. Havia quadros nas paredes mostrando o hotel em épocas diferentes. Em todas as imagens, algo chamava a atenção. As pessoas retratadas pareciam desfocadas, como se tivessem sido apagadas com pressa. O recepcionista falava pouco, entregava a chave sem explicar regras, horários ou serviços. Apenas repetia uma frase estranha, sempre no mesmo tom. Evite os corredores depois da meia-noite. O quarto ficava no quarto andar. O elevador subia lentamente, rangendo a cada andar, como se carregasse peso demais. Dentro dele, havia marcas profundas no metal, parecidas com arranhões feitos por unhas humanas. Ao entrar no quarto, a sensação foi imediata. Não era medo, era reconhecimento. Como se o ambiente já soubesse quem estava ali. A cama estava arrumada, mas havia uma depressão no colchão, como se alguém tivesse se levantado poucos segundos antes. No criado mudo, um cartão antigo com letras apagadas dizia: "Se ouvir seu nome, não responda." A primeira noite foi inquieta. O silêncio não era natural. Não havia sons externos, nenhum carro, nenhum inseto, apenas o tic-tac distante de um relógio que não estava no quarto. Às 23h58, batidas ecoaram no corredor, não na porta, no chão, como passos ritmados, lentos, que iam e voltavam, sempre no mesmo trecho. À meia-noite exata, os passos pararam. Logo depois vieram as vozes. Conversas abafadas, como se estivessem acontecendo atrás das paredes. Riso contido, choro curto.
um pedido de ajuda interrompido no meio da frase. Tudo misturado, como memórias reproduzidas fora de ordem. O olho mágico mostrou apenas escuridão, mas havia movimento naquela escuridão. Sombras passando muito perto da porta, tão próximas que pareciam atravessar a madeira. Em determinado momento, o telefone do quarto tocou. Do outro lado da linha, uma respiração fraca e arrastada. Em seguida, alguém disse o nome completo de quem atendia. A voz soava familiar demais para ser ignorada. No espelho do banheiro, palavras começaram a surgir lentamente, como escritas por um dedo molhado. Ainda está aqui. Ao tentar sair do quarto, a chave não girava mais. A maçaneta tremia levemente, como se alguém tentasse entrar pelo lado de fora. Quando a porta finalmente se abriu, o corredor havia mudado. As paredes estavam descascadas. As lâmpadas piscavam. As portas dos quartos estavam abertas, revelando cenas congeladas no tempo. Pessoas sentadas na beira da cama, malas abertas, roupas espalhadas, todas paradas, imóveis, com olhos arregalados, voltados para o nada. Algumas dessas pessoas ainda respiravam. Outras claramente não. No fim do corredor, uma porta levava às escadas. Ao descer, cada andar parecia mais antigo que o anterior. O quarto andar virou o terceiro. O terceiro virou o segundo. O segundo não existia mais. Apenas um andar sem numeração, com portas trancadas e números riscados. No saguão, a recepção estava vazia. O livro de registros aberto sobre o balcão mostrava nomes riscados, datas incompletas e observações escritas à mão. Não percebeu. Tentou sair. Ouviu a própria voz. O nome recém-chegado ainda não estava ali. Quando finalmente encontrou a saída, a porta giratória resistiu por alguns segundos antes de liberar passagem. Do lado de fora, a estrada parecia diferente, mais estreita, mais silenciosa. Ao olhar para trás, o Hotel Aurora estava com todas as janelas acesas. Em várias delas, silhuetas observavam, imóveis, esperando. No bolso, algo havia sido deixado. A chave do quarto. Na parte de trás, uma inscrição quase apagada dizia: "Alguns hóspedes sempre voltam." Há lugares que não precisam assustar para prender alguém. Eles apenas esperam. O Hotel Santa Luzia ficava espremido entre dois prédios abandonados no centro antigo da cidade. Durante o dia, parecia apenas velho. À noite, tornava-se errado. As janelas não refletiam a luz dos postes corretamente, e o interior parecia mais profundo do que o espaço físico permitiria. O prédio ainda constava em registros antigos, mas não aparecia em buscas recentes. Mesmo assim, estava aberto. Sempre aberto. A decisão de se hospedar ali não veio por curiosidade. Veio por necessidade. A cidade estava lotada por causa de um evento inesperado e todos os hotéis próximos estavam sem vagas. O Santa Luzia foi a última opção. A única com uma porta destrancada e uma placa discreta escrita à mão: "Temos quartos." O saguão era amplo demais para um hotel daquele porte. O teto alto amplificava qualquer som, mas, curiosamente, o lugar era silencioso. Não um silêncio tranquilo, mas um silêncio atento, como se o prédio estivesse escutando. O recepcionista parecia cansado de uma forma estranha, como alguém que não dormia havia anos. Entregou a chave sem perguntar quase nada. Apenas confirmou o nome e acrescentou num tom neutro: "Se ouvir alguém chamando no corredor, não abra a porta." O quarto ficava no terceiro andar. As escadas rangiam de forma irregular, como se reclamassem do peso de cada passo. No caminho, quadros antigos mostravam hóspedes sorrindo, posando na frente do hotel. Em todos eles, os rostos estavam riscados, propositalmente apagados. O quarto tinha cheiro de coisa guardada por tempo demais. O ar parecia velho. A cama estava feita, mas o lençol tinha marcas profundas, como se alguém tivesse se debatido ali. No banheiro, o espelho estava manchado e não refletia o ambiente com nitidez total. Pequenos atrasos nos movimentos chamavam a atenção, quase imperceptíveis, mas suficientes para causar desconforto.
A primeira hora passou sem incidentes. A televisão não funcionava. O celular não tinha sinal. Do lado de fora, a cidade parecia distante demais para um centro urbano. Por volta da meia-noite, os sons começaram. Primeiro, passos no andar de cima. Depois, arrastar de móveis. Em seguida, algo mais sutil. O som de água pingando, mesmo com todas as torneiras fechadas. O corredor parecia ganhar vida própria, com rangidos que não seguiam nenhum padrão lógico. As 00 e o 37 bateram na porta. Não foi um toque apressado, foi educado, ritmado. 3 batidas firmes, como alguém que tinha certeza de que seria atendido. Pelo olho mágico, o corredor estava vazio. Ainda assim, a sensação de presença era tão forte que causava pressão no peito. Do outro lado da porta, uma voz feminina surgiu, baixa, quase cansada. "Abre!" Eu fiquei no quarto errado. O instinto foi recuar. A voz repetiu a frase, agora um pouco mais próxima da porta, como se o espaço entre os 2 lados tivesse diminuído. O telefone do quarto tocou logo depois. Do outro lado da linha, apenas estática e um som de respiração irregular. Em meio ao ruído, uma frase se formou. "Você não deveria estar aí." No espelho do banheiro, palavras começaram a surgir lentamente, como se fossem escritas por dentro do vidro. Eles também acharam que era só uma noite. O corredor mudou quando a porta foi aberta. As luzes estavam mais fracas, o carpete mais escuro, as portas dos quartos abertas, revelando cenas congeladas, pessoas sentadas na beira da cama, malas abertas, roupas espalhadas, todas imóveis, com expressões de choque ou exaustão. Algumas piscavam lentamente. Outras não se moviam mais. No fim do corredor, o elevador estava parado, com as portas abertas. Dentro dele, havia marcas de mãos por toda parte, impressas no metal, como se alguém tivesse tentado sair à força. Ao descer, o elevador não parou no térreo. Parou em um andar que não constava no painel. O corredor ali era estreito, com paredes descascadas e portas numeradas de forma irregular. Em uma delas, o próprio nome estava escrito com tinta escura. Dentro do quarto, a cena era clara demais para ser ignorada. A mesma cama, a mesma mala, os mesmos objetos pessoais, mas ocupados por outra versão da mesma pessoa, sentada, olhando para a porta, com olhos arregalados e respiração curta. Antes que qualquer reação fosse possível, as luzes se apagaram. Quando voltou a si, estava do lado de fora do hotel, já amanhecendo. O prédio parecia abandonado, janelas quebradas, portas lacradas. Nenhuma placa indicava funcionamento. No bolso, porém, algo permanecia. A chave enferrujada do quarto. E gravada nela, quase ilegível, uma frase curta. Check-out não é garantido. O Hotel Bela Vista não aparecia nos guias turísticos, mas continuava de pé havia mais de 70 anos. Era citado apenas em conversas baixas, quase sempre acompanhadas de um aviso vago. Se puder, evite. Ainda assim, permanecia aberto, com a fachada intacta demais para algo tão antigo, como se o tempo tivesse aprendido a contorná-lo. Quem chegava ali geralmente estava cansado demais para questionar. A estrada próxima era longa, mal iluminada, e o hotel surgia como um alívio inesperado. Um prédio alto, janelas alinhadas, letreiro antigo piscando de forma irregular, sempre demorando a apagar a última letra. Naquela noite, o saguão estava vazio. Nenhuma música ambiente, nenhum som de televisão, apenas o ruído distante de algo que parecia um elevador subindo e descendo sem parar. O balcão da recepção tinha marcas profundas, como se alguém tivesse batido as mãos ali repetidas vezes ao longo dos anos. O funcionário surgiu sem ser chamado. Não parecia surpreso com a chegada de um hóspede tão tarde. Anotou o nome, entregou a chave e apontou para o corredor. Se acordar durante a madrugada, não olhe pela janela, disse, como quem dá uma instrução rotineira. O quarto ficava no 5º andar. O corredor era longo, reto demais, e dava a sensação de se estender conforme se caminhava. As portas estavam fechadas, mas atrás de algumas delas vinham sons abafados, água correndo, tosses secas,
Passos lentos. Dentro do quarto, tudo parecia normal demais. Limpo demais. Arrumado demais. A cama estava impecável, mas havia uma cadeira posicionada de frente para ela, como se alguém tivesse passado horas observando quem dormia ali. No criado mudo, um papel dobrado ao meio trazia apenas uma frase escrita à mão: "Não durma virado para a porta." O cansaço venceu a estranheza. O sono veio rápido, pesado, sem sonhos, até o despertar. Os olhos abriram no meio da madrugada, sem motivo claro. O quarto estava escuro, mas não completamente. Uma luz fraca vinha do corredor, passando por baixo da porta. O silêncio era tão absoluto que o próprio respirar parecia alto demais. Então veio o som. Passos descalços, lentos, arrastados, indo e voltando em frente à porta. Não havia pressa, não havia hesitação, apenas repetição. De repente, os passos pararam. Algo encostou na porta. Não bateu. Apenas apoiou o peso ali, fazendo a madeira ranger levemente. Do outro lado, uma voz masculina falou em tom baixo, quase íntimo. "Você também escutou, não foi?" O corpo gelou. A voz soava próxima demais, como se a distância entre os dois fosse mínima. O olho mágico revelou apenas escuridão, mas a sensação de ser observado era sufocante. O telefone do quarto tocou. Ao atender, não havia ninguém falando. Apenas um som de fundo, várias pessoas respirando ao mesmo tempo, em ritmos diferentes. No meio daquele ruído vivo, alguém sussurrou: "Fica quieto, ele passa." O espelho do quarto começou a embaçar sozinho, mesmo com o ar frio. Lentamente, marcas surgiram no vapor, como dedos pressionando por dentro. Uma palavra se formou: "Atrás." A cadeira, antes encostada na parede, estava agora mais próxima da cama. Muito mais próxima. O medo paralisou qualquer reação. O tempo parecia esticado, distorcido. Minutos não avançavam. O ar ficava mais pesado a cada segundo. Então o corredor explodiu em barulho. Portas se abrindo ao mesmo tempo. Pessoas falando alto. Gritos abafados. Passos correndo em direções opostas. O hotel inteiro parecia ter despertado de uma vez. Ao abrir a porta, o corredor estava cheio. Não de hóspedes comuns, mas de pessoas desorientadas. Algumas chorando, outras andando em círculos, repetindo frases desconexas. Algumas tinham marcas no corpo. Outras pareciam molhadas, como se tivessem saído debaixo d'água. No fim do corredor, o elevador estava aberto. Dentro dele não havia espelho. Apenas uma parede escura e profunda que não refletia nada. Ao entrar, a sensação foi imediata. Queda. Não física, mas algo mais profundo, como se estivesse descendo para dentro do próprio prédio. As portas se abriram em um andar inexistente. O saguão daquele nível era menor, mais antigo, com móveis quebrados e iluminação fraca. Um quadro na parede mostrava o hotel anos atrás, recém-inaugurado. Entre as pessoas na foto, um rosto era impossível de ignorar. Era o mesmo rosto visto no espelho minutos antes. Um funcionário surgiu do nada, segurando um livro grosso de registros. Folheou calmamente até parar em uma página já preenchida. "O quarto já foi ocupado muitas vezes", disse. "Algumas pessoas acordam, outras não." A próxima coisa lembrada foi a luz do dia. O corpo estava sentado na beira da estrada, a alguns metros do hotel. O prédio parecia fechado, abandonado, com janelas quebradas e portas lacradas. Nenhum sinal de funcionamento. No bolso, porém, ainda estava a chave. No verso dela, uma inscrição quase apagada dizia: "Quem passa a noite sempre deixa algo para trás." Existem hotéis que não oferecem descanso, oferecem continuidade. O Hotel São Marcos funcionava havia tanto tempo que ninguém no bairro lembrava exatamente quando abrira. Alguns diziam décadas, outros juravam que sempre estivera ali, como se tivesse sido construído antes mesmo da rua existir. O prédio ocupava a esquina mais silenciosa da região, onde o barulho da cidade parecia morrer alguns metros antes de chegar. A fachada era simples. 3 andares, pintura bege descascando, letreiro antigo com letras apagadas. Ainda assim,
Havia algo nele que prendia o olhar por tempo demais, como se desviar fosse um erro. A entrada foi quase automática. Nenhuma reflexão profunda, nenhuma decisão consciente. Apenas a necessidade de um lugar para passar a noite. O saguão cheirava a produto de limpeza antigo e umidade. O chão de mármore tinha rachaduras finas, formando linhas que lembravam mapas improvisados. Não havia música, televisão ou rádio. Só o som distante de um relógio que não estava visível. A recepcionista parecia jovem demais para aquele ambiente. Falava pouco, evitava contato visual. Entregou a chave, anotou o nome e, antes de virar as costas, disse: "Se acordar durante a madrugada, não acenda a luz imediatamente." O quarto ficava no segundo andar, no meio do corredor. Nem perto demais da escada, nem distante o suficiente para parecer isolado. A porta rangia ao abrir, como se não fosse usada há dias, apesar do hotel estar claramente funcionando. Dentro, tudo parecia comum à primeira vista. Cama, armário, mesa pequena, televisão desligada. Mas havia detalhes que incomodavam. O relógio na parede marcava 02:17 e não se movia. O espelho refletia o quarto com uma leve distorção, como se estivesse olhando através de água. Ao sentar na cama, sentiu o colchão afundar mais do que deveria, como se alguém tivesse se levantado instantes antes. O sono veio rápido, pesado, sem sonhos. O despertar foi abrupto. Os olhos abriram com a certeza de que algo estava errado. O quarto estava escuro, mas não completamente. Uma claridade fraca vinha debaixo da porta, pulsando lentamente, como uma respiração. Havia um som. Não vinha de fora. Vinha do próprio quarto. Um arranhar suave, ritmado, como unhas tocando madeira com cuidado excessivo. O som vinha do armário. O corpo não respondeu de imediato. O medo não foi explosivo. Foi silencioso, denso, se espalhando devagar. Quando finalmente conseguiu se mover, o som cessou. O armário estava fechado, intacto. O relógio na parede agora marcava 02:17 outra vez. Do corredor, passos começaram a se aproximar. Não eram apressados. Paravam em frente a cada porta por alguns segundos, depois seguiam adiante. Quando chegaram à porta do quarto, pararam por mais tempo. Uma sombra surgiu sob a fresta da porta. Não se movia como alguém parado. Tremia levemente, como se não tivesse forma definida. Uma voz surgiu logo depois, baixa, rouca, como alguém que não falava havia muito tempo. "Já percebeu que aqui o tempo não passa?" O telefone tocou antes que qualquer reação fosse possível. Ao atender, não havia saudação. Apenas um som de fundo, como um saguão cheio de pessoas falando ao mesmo tempo, distante demais para entender as palavras. Entre as vozes, uma se destacou: "Não abra o armário." O espelho começou a embaçar lentamente. Não pelo vapor, pelo simples fato de estar ali. Letras começaram a se formar, traçadas por algo invisível. Ele também acordou. O som voltou, mais forte, mais próximo. Desta vez, não vinha do armário. Vinha debaixo da cama. Ao descer os olhos, viu movimento. Não um corpo inteiro, mas algo se arrastando lentamente, como se aprendesse a se mover naquele espaço. Uma mão surgiu primeiro, depois outra. As unhas estavam quebradas, sujas, e pressionavam o chão como quem tenta se levantar sem sucesso. O quarto começou a se alongar. As paredes pareciam mais distantes, o teto mais alto. A sensação era de estar dentro de algo que crescia por dentro. Quando finalmente correu para a porta, ela abriu para um corredor diferente, mais estreito, mais escuro. As portas estavam abertas, revelando quartos idênticos, todos ocupados por pessoas acordadas, sentadas na cama, olhando fixamente para o armário fechado de seus próprios quartos. Ninguém falava. No fim do corredor, a recepção reaparecia, mas mais antiga, mais deteriorada. O livro de registros estava aberto sobre o balcão, cheio de nomes repetidos, datas que não avançavam. O próprio nome aparecia várias vezes, sempre com a mesma observação ao lado. Acordou, mas não saiu. A luz do dia veio sem transição. O corpo estava do lado de fora do hotel, sentado na calçada. O prédio parecia fechado há anos. Janelas tapadas, porta lacrada. Nenhum sinal de funcionamento.
No bolso ainda estava a chave. O relógio do celular marcava 02h17 e não avançava. Alguns lugares não recebem hóspedes. Eles colecionam presenças. O Hotel Aurora ficava à margem da estrada, longe o suficiente da cidade para não ouvir carros, perto o bastante para ainda aparecer nos mapas. Quem passava por ali à noite quase nunca notava o prédio. Quem notava sentia uma vontade estranha de reduzir a velocidade. As janelas permaneciam sempre acesas, mesmo quando não havia veículos no estacionamento. Não era luz forte. Era um brilho amarelado, cansado, como lâmpadas que nunca eram trocadas. A entrada não tinha portas automáticas nem campainha. Apenas uma porta de madeira pesada, marcada por riscos profundos, como se algo tivesse tentado sair muitas vezes. Dentro, o ar era frio demais para a estação. O tapete abafava os passos de forma exagerada, criando a sensação de que o próprio prédio não queria ser ouvido. Atrás do balcão, não havia recepcionista. Apenas um sino antigo e um livro de registros aberto, com a caneta apoiada como se alguém tivesse acabado de largá-la. As páginas estavam cheias, datas recentes, nomes escritos com caligrafias diferentes. Mas havia algo errado. Nenhum sobrenome se repetia e todas as assinaturas terminavam de forma abrupta, como se quem escrevesse tivesse sido interrompido. O sino não foi tocado. Mesmo assim, uma voz respondeu, vinda de algum ponto do saguão. Quarto no segundo andar. Corredor da esquerda. Evite o espelho do elevador. Não houve tempo para perguntar nada. O elevador era antigo, com portas de metal que se fechavam devagar demais. Dentro, o espelho ocupava a parede inteira. O reflexo parecia normal até o movimento começar. Enquanto o corpo permanecia imóvel, a imagem no espelho atrasava frações de segundo, piscando depois, sorrindo um pouco depois, respirando fora de ritmo. No segundo andar, o corredor parecia mais longo do que o térreo permitia. As luzes piscavam em sequência, como se algo estivesse passando por elas antes de se apagar. O quarto era o 214. Assim que a porta foi aberta, um cheiro antigo tomou o ar. Não era mofo, era algo mais seco, lembrando papel velho e poeira guardada por décadas. A cama estava perfeitamente arrumada, rígida demais para alguém dormir. Na parede, uma fotografia em preto e branco mostrava o próprio hotel, mas com detalhes diferentes. Uma ala que não existia mais. Uma torre no fundo. Pessoas paradas nas janelas. Todas olhando para a câmera. O banheiro tinha um detalhe inquietante. O espelho estava coberto por um pano escuro, preso com pregos enferrujados. Ao lado, um bilhete amarelado dizia: "Não olhe enquanto a água estiver correndo." Durante a madrugada, o som começou. Passos no teto, não acima do quarto. Dentro dele, o som vinha do próprio forro, como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre uma superfície fina demais para suportar peso. A cada passo, pequenos estalos acompanhavam, como ossos sendo pressionados. O relógio marcava 0303. Nunca passou disso. A televisão ligou sozinha, exibindo imagens granuladas do corredor do hotel. A câmera avançava devagar, passando por portas conhecidas. Quando chegou à porta 214, a imagem parou. Do outro lado da tela, alguém estava parado exatamente onde a cama ficava. Imóvel. O banheiro fez barulho. A torneira abriu sozinha. Água escorrendo. O bilhete voltou à memória tarde demais. No espelho, não havia reflexo algum da água. Apenas o quarto atrás. E nele alguém sentado na cama de costas com a cabeça baixa, respirando de forma irregular. O corpo virou devagar. O rosto era idêntico. Antes que qualquer grito saísse, bateram na porta. 3 batidas secas. A voz do lado de fora era calma demais. "Já pode sair agora. Seu quarto está pronto." Ao abrir a porta, o corredor estava cheio. Não de pessoas andando, mas de pessoas paradas, encostadas nas paredes, sentadas no chão, algumas deitadas, todas com os olhos abertos, todas olhando para a porta do quarto 214. A recepção reapareceu no fim do corredor. O livro de registros estava fechado agora. Atrás do balcão,
A mesma voz falou. Alguns dormem, outros acordam. Poucos percebem que nunca foram embora. A luz apagou. Quando o dia nasceu, o Hotel Aurora estava lá, abandonado, portas seladas, janelas quebradas. Na estrada, uma placa enferrujada avisava: fechado desde 1989. Dentro do prédio, no segundo andar, o quarto 214 permanecia arrumado. E o relógio marcava para sempre 03/03. Há hotéis que recebem hóspedes, e há aqueles que apenas esperam. O Hotel Miramar ficava de frente para o mar, mas nenhum quarto tinha vista para a água. As janelas davam sempre para corredores, paredes cegas ou para outras janelas idênticas. Ainda assim, o som das ondas podia ser ouvido à noite, mesmo estando longe demais da costa para isso ser possível. O prédio não aparecia em sites de reserva. Surgia apenas em placas antigas na estrada, pintadas à mão, como se alguém tivesse atualizado o aviso muitas vezes ao longo das décadas sem nunca trocar a tinta. A fachada parecia limpa demais para um lugar tão antigo. Nenhuma planta crescia ao redor. Nenhum pássaro pousava no telhado. Na entrada, o carpete estava seco, apesar da chuva forte do lado de fora. Cada passo fazia um ruído abafado, como se o chão estivesse oco. O balcão de madeira ocupava quase todo o saguão. Atrás dele, um homem muito magro observava em silêncio, com um sorriso que demorava a desaparecer. Não pediu documentos, não perguntou quantas noites, apenas entregou uma chave pesada, com um número gravado à mão. 307. O café é servido às 6, disse sem desviar o olhar. Quem não desce não acorda. O elevador não subia diretamente. Parava em andares que não existiam, abrindo as portas para corredores curtos que terminavam em paredes cobertas de portas trancadas. Nenhuma delas tinha números. No terceiro andar, o corredor parecia inclinado, como se o prédio tivesse cedido com o tempo. A porta do quarto 307 estava entreaberta. Dentro, o ar era morno, pesado. A cama estava desarrumada, com o lençol amassado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No criado mudo havia um copo com água pela metade, ainda fria. No espelho do quarto, algo estava errado. O reflexo mostrava o ambiente com alguns segundos de atraso. Um piscar de olhos acontecia 2 vezes. Um movimento de cabeça se repetia de forma ligeiramente diferente. À meia-noite, alguém bateu à porta. Uma batida, longa, cuidadosa. Ao abrir, o corredor estava vazio, mas o carpete diante da porta estava molhado, formando pegadas que seguiam até o elevador. Às 02h17, o telefone do quarto tocou. A voz do outro lado era baixa, abafada, como se estivesse debaixo d'água. O quarto 307 não deve ser ocupado depois das 2. Antes que qualquer resposta fosse possível, a linha caiu. As paredes começaram a vibrar. Não como um tremor, como respiração. O som das ondas ficou mais alto, próximo demais. O cheiro de sal invadiu o quarto. Do teto, gotas começaram a cair. Não era água. O banheiro estava inundado, mesmo com o ralo seco. No espelho, uma figura se formava atrás do reflexo. Alta, fina, com o corpo deformado, como alguém que tivesse passado tempo demais sendo pressionado por algo invisível. A figura não aparecia fora do espelho. Quando a luz piscou, o reflexo finalmente se virou e sorriu. No corredor, portas se abriram ao mesmo tempo. Pessoas saíram lentamente, arrastando os pés, todas molhadas, todas com marcas roxas no pescoço, como se tivessem sido puxadas para baixo por mãos invisíveis. O elevador desceu sozinho. Na recepção, o livro de registros estava aberto. Centenas de nomes, todos com o mesmo quarto anotado ao lado. 3S Matthews. O homem magro fechou o livro com cuidado. O mar devolve o que não quer, disse, mas o hotel guarda o resto. Do lado de fora, a chuva cessou. O Hotel Miramar desapareceu ao amanhecer. No lugar, apenas areia molhada. E o som distante de ondas que não deveriam estar ali. Há hotéis que recebem hóspedes,
e há aqueles que apenas esperam. O Hotel Miramar ficava de frente para o mar, mas nenhum quarto tinha vista para a água. As janelas davam sempre para corredores, paredes cegas ou para outras janelas idênticas. Ainda assim, o som das ondas podia ser ouvido à noite, mesmo estando longe demais da costa para isso ser possível. O prédio não aparecia em sites de reserva. Surgia apenas em placas antigas na estrada, pintadas à mão, como se alguém tivesse atualizado o aviso muitas vezes ao longo das décadas sem nunca trocar a tinta. A fachada parecia limpa demais para um lugar tão antigo. Nenhuma planta crescia ao redor. Nenhum pássaro pousava no telhado. Na entrada, o carpete estava seco, apesar da chuva forte do lado de fora. Cada passo fazia um ruído abafado, como se o chão estivesse oco. O balcão de madeira ocupava quase todo o saguão. Atrás dele, um homem muito magro observava em silêncio, com um sorriso que demorava a desaparecer. Não pediu documentos, não perguntou quantas noites, apenas entregou uma chave pesada, com um número gravado à mão. 307. O café é servido às 6, disse sem desviar o olhar. Quem não desce não acorda. O elevador não subia diretamente. Parava em andares que não existiam, abrindo as portas para corredores curtos que terminavam em paredes cobertas de portas trancadas. Nenhuma delas tinha números. No terceiro andar, o corredor parecia inclinado, como se o prédio tivesse cedido com o tempo. A porta do quarto 307 estava entreaberta. Dentro, o ar era morno, pesado. A cama estava desarrumada, com o lençol amassado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No criado mudo havia um copo com água pela metade, ainda fria. No espelho do quarto, algo estava errado. O reflexo mostrava o ambiente com alguns segundos de atraso. Um piscar de olhos acontecia 2 vezes. Um movimento de cabeça se repetia de forma ligeiramente diferente. À meia-noite, alguém bateu à porta. Uma batida, longa, cuidadosa. Ao abrir, o corredor estava vazio, mas o carpete diante da porta estava molhado, formando pegadas que seguiam até o elevador. Às 02h17, o telefone do quarto tocou. A voz do outro lado era baixa, abafada, como se estivesse debaixo d'água. O quarto 307 não deve ser ocupado depois das 2. Antes que qualquer resposta fosse possível, a linha caiu. As paredes começaram a vibrar. Não como um tremor, como respiração. O som das ondas ficou mais alto, próximo demais. O cheiro de sal invadiu o quarto. Do teto, gotas começaram a cair. Não era água. O banheiro estava inundado, mesmo com o ralo seco. No espelho, uma figura se formava atrás do reflexo. Alta, fina, com o corpo deformado, como alguém que tivesse passado tempo demais sendo pressionado por algo invisível. A figura não aparecia fora do espelho. Quando a luz piscou, o reflexo finalmente se virou e sorriu. No corredor, portas se abriram ao mesmo tempo. Pessoas saíram lentamente, arrastando os pés, todas molhadas, todas com marcas roxas no pescoço, como se tivessem sido puxadas para baixo por mãos invisíveis. O elevador desceu sozinho. Na recepção, o livro de registros estava aberto. Centenas de nomes, todos com o mesmo quarto anotado ao lado. 300 Matches. O homem magro fechou o livro com cuidado. O mar devolve o que não quer, disse, mas o hotel guarda o resto. Do lado de fora, a chuva cessou. O Hotel Miramar desapareceu ao amanhecer. No lugar, apenas areia molhada. E o som distante de ondas que não deveriam estar ali. Nem todos os hotéis anunciam vagas. Alguns apenas o aceitam. O edifício ficava no centro antigo da cidade, espremido entre prédios modernos que pareciam ignorá-lo deliberadamente. Durante o dia, passava despercebido. À noite, porém, algo mudava. As janelas do último andar permaneciam iluminadas, mesmo quando todo o resto da quadra mergulhava no escuro. O nome ainda podia ser lido na fachada, embora metade das letras tivesse caído ao longo dos anos. Hotel Santa Augusta. Quem entrava percebia o silêncio primeiro.
Não o silêncio comum da madrugada, mas um vazio absoluto, como se todos os sons fossem absorvidos antes de se formar. O chão rangia sob os passos, não por velhice, mas como se reagisse à presença de alguém que não deveria estar ali. O balcão da recepção estava intacto. Um sino repousava no centro, coberto por uma fina camada de poeira, exceto por um círculo limpo ao redor, como se fosse usado com frequência. Ao tocá-lo, o som não ecoava, morria ali mesmo. Não precisava chamar. A voz surgiu atrás, perto demais. O homem vestia um terno antigo, escuro, alinhado com rigor excessivo. O rosto era pálido, mas não doente, imóvel demais. Os olhos não piscavam. Temos um quarto, continuou. Sempre temos. A chave entregue era leve demais. No metal, o número 402 e depois estava gravado de forma irregular, como se tivesse sido riscado mais de uma vez. O elevador não tinha botões. Apenas subia quando a porta se fechava. Durante o trajeto, parava em andares que não constavam na placa do saguão. As portas se abriam para corredores escuros, onde figuras imóveis podiam ser vistas à distância, viradas de costas. No quarto, o ar era frio, apesar do carpete grosso. A cama estava feita, mas afundada no centro, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No banheiro, o espelho estava embaçado, mesmo seco. Havia palavras escritas ali, mas apagaram antes de poderem ser lidas. Às 01 a 12, passos começaram no teto. Não eram ritmados. Pareciam arrastar algo pesado de um lado para o outro. Às vezes paravam exatamente sobre a cama, como se algo estivesse se inclinando para ouvir a respiração. Às 01h47, o telefone tocou. O hóspede do 412 precisa descer, disse a mesma voz da recepção. O quarto não gosta de ficar vazio por muito tempo. O visor do telefone não mostrava número algum. Do corredor veio o som de portas se abrindo em sequência. 1, 2, 3. O carpete abafava tudo, mas dava para sentir a vibração. Algo se aproximava lentamente. No olho mágico, o corredor parecia normal, longo, iluminado, silencioso. No reflexo do espelho, porém, o quarto estava cheio. Pessoas estavam sentadas na cama, encostadas na parede, paradas ao lado da porta. Todas com expressões vazias. Algumas tinham marcas escuras no pescoço. Outras estavam inchadas, como se tivessem ficado tempo demais na água. Nenhuma se movia. Todas olhavam na mesma direção, para quem estava vivo demais para estar ali. A luz piscou. Quando voltou, o quarto estava vazio outra vez. No saguão, o relógio marcava 0300. O homem do terno fechava um livro grosso de capa de couro rachada. Eles sempre tentam ficar, disse, sem levantar os olhos. O hotel não impede, só registra. No livro, dezenas de páginas exibiam o mesmo número de quarto, o mesmo horário de entrada, nenhum horário de saída. Ao amanhecer, o Hotel Santa Augusta estava fechado, janelas escuras, portas trancadas. Alguns dizem que o prédio foi demolido anos atrás. Outros juram que, se alguém passar ali depois da meia-noite, ainda haverá luz no quarto 412, esperando que alguém ocupe o espaço que nunca deveria ter sido deixado vazio. Alguns hotéis guardam lembranças, outros guardam hóspedes. A estrada estava vazia havia quilômetros quando o prédio surgiu entre a neblina. Não havia placas nem indicação no GPS, apenas uma construção antiga, de 3 andares, isolada demais para ser coincidência. As luzes externas estavam acesas, convidativas, quase aliviantes depois de horas dirigindo no escuro. O letreiro dizia: Hotel Miramar, embora não houvesse mar algum por perto. Ao estacionar, o silêncio se impôs com força. O vento cessou de repente, como se tivesse sido desligado. A porta principal se abriu sozinha, rangendo baixo, e o cheiro antigo de madeira úmida tomou o ar. O saguão parecia preservado no tempo. Sofás de couro gasto, quadros tortos nas paredes, um relógio grande atrás da recepção marcando sempre 02h17. Nenhum som vinha dele. Chegou tarde, disse alguém atrás do balcão.
A mulher era magra demais para a roupa que vestia. O sorriso não combinava com os olhos cansados, fundos, como se estivesse acordada havia décadas. Só por uma noite, respondeu, quase como um pedido. Ela assentiu lentamente. É o que todos dizem. A chave entregue não tinha número. Apenas uma etiqueta desbotada escrita à mão. Corredor Leste. O corredor era longo, estreito, iluminado por lâmpadas amareladas que piscavam em intervalos irregulares. Havia portas dos dois lados, mas muitas estavam seladas com tábuas, outras riscadas com símbolos estranhos. Algumas pareciam arranhadas por dentro. O quarto ficava no fim. Dentro, tudo estava organizado demais. A cama impecável, o guarda-roupa vazio, a janela fechada com cortinas grossas. O espelho do quarto, no entanto, estava coberto por um pano escuro, amarrado com força. O relógio marcava 02:17. Ao sentar na cama, o colchão cedeu em vários pontos, como se outras pessoas também estivessem sentadas ali, invisíveis. Um frio percorreu a espinha, mas o cansaço venceu. O primeiro som veio do banheiro. Água pingando, uma gota, outra, ritmada, próxima demais. Quando a porta foi aberta, a pia estava seca. O espelho do banheiro, porém, estava embaçado. E havia uma marca de mão do lado de dentro, pressionada contra o vidro. Às 02:18, alguém bateu à porta. 3 batidas curtas. Serviço de quarto, disse uma voz masculina, rouca, abafada. O olho mágico mostrou o corredor vazio. As batidas se repetiram, mais fortes. Por favor, continuou a voz. Não me deixe aqui fora. O relógio do quarto começou a fazer barulho pela primeira vez. Um tic-tac irregular, apressado, como um coração em pânico. Do corredor, outros sons surgiram, batidas em portas diferentes, sussurros, choros abafados, risadas secas. Eles acordaram, murmurou alguém atrás. No reflexo da janela, uma figura estava parada dentro do quarto, alta, magra, com o rosto distorcido, como se tivesse sido esticado para sorrir. O hotel não gosta quando os quartos ficam vazios, disse a coisa, mas gosta ainda menos quando alguém tenta ir embora. As luzes se apagaram. Quando voltaram, o saguão estava cheio. Pessoas sentadas, em pé, deitadas no chão, todas imóveis, todas olhando para a porta de entrada. Algumas usavam roupas modernas, outras trajes antigos. Algumas pareciam inacabadas. A mulher da recepção escrevia algo em um livro grosso. "Check-out?" perguntou sem levantar a cabeça. Eu quero ir embora." Ela suspirou, cansada. Quarto errado, então. No livro, o nome já estava escrito. A tinta ainda fresca. O relógio atrás do balcão avançou 1 minuto pela primeira vez. 02:18. Do lado de fora, a estrada não existia mais. Apenas neblina. Densa. Viva. E atrás, no corredor leste, uma porta se abriu lentamente. Pronta para receber mais alguém que só precisava de uma noite de descanso. Nenhum funcionário lembrava quando o hotel havia aberto. Só sabiam que ele nunca fechava. O prédio ficava à beira da estrada serrana, onde o sinal de celular desaparecia sem aviso. Quem passava de dia via apenas uma construção antiga, mal cuidada, com janelas altas e cortinas sempre fechadas. À noite, porém, o lugar parecia maior. Como se ganhasse andares que não estavam lá antes. O nome estava gravado em pedra, acima da entrada. Hotel Vale das Sombras. Ao entrar, a primeira sensação não era medo, era alívio. Um descanso imediato, quase químico, como se o corpo tivesse sido desligado do cansaço à força. O ar era frio, mas confortável. O chão limpo demais para um lugar tão isolado. Atrás do balcão, um homem anotava algo em um livro enorme. As páginas eram grossas, amareladas, cheias de nomes escritos com caligrafias diferentes, épocas diferentes. "Só uma noite", disse ele, antes mesmo de ouvir qualquer pedido. A chave entregue trazia o número 3 e 7. O metal estava morno, como se tivesse sido segurado por muito tempo. O corredor do terceiro andar parecia mais estreito do que o térreo permitia imaginar.
As paredes estavam cobertas por papel antigo, manchado em vários pontos, como se alguém tivesse encostado mãos sujas repetidas vezes no mesmo lugar. Havia quadros tortos mostrando paisagens que não existiam. Montanhas com formas erradas, árvores sem folhas, céus escuros demais. No quarto, a janela dava para o nada. Nenhuma estrada, nenhuma luz distante. Apenas uma escuridão densa, imóvel. As cortinas se moveram sozinhas ao serem fechadas, como se alguém tivesse puxado do outro lado. Na parede oposta à cama, havia um espelho grande, antigo, rachado no canto inferior. Ao passar em frente, o reflexo demorou meio segundo a acompanhar o movimento. O primeiro ruído veio pouco depois da meia-noite. Um arrastar lento, vindo do teto. Não parecia passos. Soava como algo pesado sendo puxado com esforço, interrompido por pausas longas, como se quem arrastasse precisasse recuperar o fôlego. O som percorria o quarto inteiro, mesmo vindo de cima. Quando cessou, o silêncio ficou pior. O telefone tocou. "O hóspede do 307 está confortável?" perguntou a voz do balcão. "Tem alguém no quarto de cima." Houve uma breve pausa. Não existe quarto acima do 307. A ligação caiu. O espelho começou a escurecer aos poucos, como se estivesse sendo tomado por fumaça por dentro. Uma silhueta surgiu no reflexo. Não atrás. Dentro do vidro. Alguém sentado na cama, com a cabeça pendida para o lado, em um ângulo impossível. O corpo no espelho se levantou. Do lado de fora nada se movia. Um toque leve veio da porta, não uma batida, um pedido educado. "Já está na hora", sussurrou uma voz infantil. O corredor estava diferente, mais longo, mais portas, algumas abertas, revelando quartos ocupados por pessoas paradas, sentadas na cama encarando o vazio. Em cada uma delas, o mesmo espelho, a mesma figura refletida. No fim do corredor, uma porta que não existia antes aguardava aberta. Dentro, dezenas de malas empilhadas, roupas espalhadas, documentos antigos, sapatos, óculos, tudo organizado como se estivesse em exposição. No centro da sala, o livro do balcão repousava sobre uma mesa, aberto. O nome estava lá. Abaixo dele, o número do quarto. Nenhuma data de saída. Atrás, o funcionário observava em silêncio. "O hotel não mata ninguém", disse calmamente. "As pessoas apenas decidem ficar." O espelho da sala mostrou o reflexo final. Alguém parado, imóvel, com o rosto apagado, como uma fotografia antiga deixada tempo demais ao sol. Na manhã seguinte, o prédio continuava à beira da estrada, imóvel, silencioso. Alguns motoristas juram que, se passarem ali depois da meia-noite, verão uma nova luz acesa no terceiro andar. No quarto, 307, esperando alguém que precise descansar e nunca mais acorde no lugar errado. Alguns hotéis são construídos para receber viajantes. Outros parecem existir, apenas para observá-los. O prédio ficava em uma avenida antiga, quase esquecida pela cidade. Durante o dia, era apenas mais uma construção decadente, com a fachada descascada e janelas fechadas por cortinas grossas. À noite, porém, uma única luz permanecia acesa no último andar, firme demais para ser abandono. O nome já não constava em mapas nem registros oficiais. Ainda assim, a placa enferrujada sobre a porta dizia: Hotel Aurora. O interior cheirava a produto de limpeza misturado com algo mais velho, algo guardado. O carpete abafava os passos, criando a sensação desconfortável de estar flutuando pelo saguão. Não havia música, televisão nem ruído externo. A cidade parecia ter sido desligada do lado de fora. No balcão, uma senhora de cabelos presos observava com atenção exagerada. O sorriso surgiu tarde demais, como se tivesse sido lembrado. Temos poucos quartos disponíveis, disse, mas o suficiente. A chave trazia o número I-15-8. O plástico era novo demais para combinar com o restante do lugar. O elevador subia lentamente, parando em andares que não eram solicitados.
Em cada parada, a porta se abria para corredores escuros, vazios, onde era possível sentir alguém observando do fundo, mesmo sem ver ninguém. O quinto andar estava silencioso demais. As lâmpadas piscavam em sequência, como se reagissem à passagem. Algumas portas tinham correntes do lado de fora. Outras estavam riscadas por dentro, com marcas profundas, irregulares, feitas por unhas. No quarto, a cama estava arrumada, mas o travesseiro tinha uma leve depressão, ainda quente. A televisão ligou sozinha, exibindo apenas estática, e por trás do chiado parecia haver vozes. No espelho do banheiro, palavras surgiram lentamente, como se estivessem sendo escritas do outro lado do vidro. Não dorme. Às 02h34, alguém começou a andar no corredor. Passos lentos, pesados que iam e vinham, parando sempre em frente à porta do 518. A maçaneta girava suavemente, como se alguém testasse se estava trancada. O telefone tocou logo depois. "Está tudo bem aí dentro?" perguntou a senhora da recepção. "Tem alguém tentando entrar." Houve um suspiro do outro lado da linha. "Não abra. Se abrir, ele acha que foi convidado." A ligação caiu. O silêncio foi quebrado por batidas na porta. Não agressivas, educadas, ritmadas. "Eu esqueci meu quarto", disse uma voz masculina, cansada. "Só preciso entrar um pouco." A televisão mostrou por um segundo o corredor do quinto andar. A imagem tremida revelava algo parado em frente à porta. A cabeça pendia para o lado. O corpo estava torto demais, como se tivesse sido montado às pressas. "Todos esquecem", murmurou a voz. "Por isso o hotel ajuda." As luzes se apagaram. Quando retornaram, o quarto parecia maior. Havia outra cama, outra mala, outro espelho. No reflexo, 2 pessoas ocupavam o espaço, embora só uma respirasse. No saguão, a senhora fechava um livro grosso, agora com mais uma página preenchida. "O Aurora não prende ninguém", explicou calmamente. "Só garante que ninguém vá embora sozinho." Do lado de fora, a avenida seguia vazia, mas quem passasse após a meia-noite juraria ouvir passos no quinto andar, procurando alguém disposto a dividir o quarto. Alguns hotéis são construídos para receber viajantes. Outros parecem existir, apenas para observá-los. O prédio ficava em uma avenida antiga, quase esquecida pela cidade. Durante o dia, era apenas mais uma construção decadente, com a fachada descascada e janelas fechadas por cortinas grossas. À noite, porém, uma única luz permanecia acesa no último andar, firme demais para ser abandono. O nome já não constava em mapas nem registros oficiais. Ainda assim, a placa enferrujada sobre a porta dizia: Hotel Aurora. O interior cheirava a produto de limpeza misturado com algo mais velho, algo guardado. O carpete abafava os passos, criando a sensação desconfortável de estar flutuando pelo saguão. Não havia música, televisão nem ruído externo. A cidade parecia ter sido desligada do lado de fora. No balcão, uma senhora de cabelos presos observava com atenção exagerada. O sorriso surgiu tarde demais, como se tivesse sido lembrado. Temos poucos quartos disponíveis, disse, mas o suficiente. A chave trazia o número I-15-8. O plástico era novo demais para combinar com o restante do lugar. O elevador subia lentamente, parando em andares que não eram solicitados. Em cada parada, a porta se abria para corredores escuros, vazios, onde era possível sentir alguém observando do fundo, mesmo sem ver ninguém. O quinto andar estava silencioso demais. As lâmpadas piscavam em sequência, como se reagissem à passagem. Algumas portas tinham correntes do lado de fora. Outras estavam riscadas por dentro, com marcas profundas, irregulares, feitas por unhas. No quarto, a cama estava arrumada, mas o travesseiro tinha uma leve depressão, ainda quente. A televisão ligou sozinha, exibindo apenas estática, e por trás do chiado parecia haver vozes. No espelho do banheiro, palavras surgiram lentamente, como se estivessem sendo escritas do outro lado do vidro. Não dorme. Às 02h34,
Alguém começou a andar no corredor. Passos lentos, pesados que iam e vinham, parando sempre em frente à porta do 518. A maçaneta girava suavemente, como se alguém testasse se estava trancada. O telefone tocou logo depois. "Está tudo bem aí dentro?" perguntou a senhora da recepção. "Tem alguém tentando entrar." Houve um suspiro do outro lado da linha. "Não abra. Se abrir, ele acha que foi convidado." A ligação caiu. O silêncio foi quebrado por batidas na porta. Não agressivas, educadas, ritmadas. "Eu esqueci meu quarto", disse uma voz masculina, cansada. "Só preciso entrar um pouco." A televisão mostrou por um segundo o corredor do 5º andar. A imagem tremida revelava algo parado em frente à porta. A cabeça pendia para o lado. O corpo estava torto demais, como se tivesse sido montado às pressas. "Todos esquecem", murmurou a voz. "Por isso o hotel ajuda." As luzes se apagaram. Quando retornaram, o quarto parecia maior. Havia outra cama, outra mala, outro espelho. No reflexo, 2 pessoas ocupavam o espaço, embora só uma respirasse. No saguão, a senhora fechava um livro grosso, agora com mais uma página preenchida. "O Aurora não prende ninguém", explicou calmamente. "Só garante que ninguém vá embora sozinho." Do lado de fora, a avenida seguia vazia, mas quem passasse após a meia-noite juraria ouvir passos no 5º andar, procurando alguém disposto a dividir o quarto. Alguns lugares não se anunciam como perigosos. Eles apenas esperam. O hotel ficava no centro antigo da cidade, espremido entre prédios modernos como algo esquecido pelo tempo. A fachada era estreita, alta demais para o terreno, com janelas alinhadas de forma quase obsessiva. O nome, escrito em letras metálicas enferrujadas, dizia Hotel Aurora Real. Curiosamente, nenhuma das janelas parecia refletir o céu. A estadia não havia sido planejada. Uma pane no carro, chuva pesada e a sensação crescente de que continuar dirigindo seria pior do que parar ali. A porta de vidro se abriu sem esforço, como se alguém já estivesse do outro lado esperando. O saguão era comprido e silencioso. O piso de mármore apresentava manchas escuras que não pareciam sujeira. O relógio atrás do balcão marcava 02:17 e não se movia. Nenhum tic-tac, nenhum som. A recepcionista surgiu de repente, como se tivesse dado um passo para fora da parede. Mulher magra, pele pálida demais, sorriso educado demais. "Temos quartos disponíveis", disse, antes mesmo de qualquer pergunta. O registro foi rápido. Não pediu documentos, não pediu pagamento adiantado. Apenas empurrou um livro grosso, aberto numa página quase cheia de nomes escritos à mão, muitos deles riscados. "Terceiro andar, quarto 312, informou. "O elevador funciona, quando quer." O corredor do terceiro andar parecia mais estreito do que deveria. As paredes tinham papel antigo, amarelado, com desenhos florais que se repetiam em padrões errados, como se algo tivesse sido colado às pressas. O silêncio ali era diferente. Não era a ausência de som. Era como se o som tivesse sido engolido. Dentro do quarto, tudo parecia intacto. Arrumado demais. A cama estava tão bem esticada que parecia nunca ter sido usada. O espelho do banheiro, porém, estava coberto por um pano escuro. Às 03:02, alguém bateu na porta. Uma batida única, leve, educada. Ao abrir, o corredor estava vazio. Mas o carpete, antes vermelho escuro, agora exibia marcas de pés molhados, indo e voltando, como se alguém tivesse caminhado em círculos durante horas. O telefone tocou. "Se alguém bater", disse a voz da recepção, "não responda depois das 3. Por quê?" Do outro lado, apenas respiração. Os sons começaram logo depois, passos acima do teto, mesmo sem existir outro andar. Móveis sendo arrastados nos quartos vizinhos, apesar de todas as portas estarem fechadas. Em algum ponto do corredor, alguém chorava baixinho, repetindo números. O pano do espelho caiu sozinho. O reflexo não acompanhava os movimentos. Piscava quando não deveria. Sorria atrasado. Atrás dele, figuras começavam a se formar,
como sombras coladas às costas, observando em silêncio. Quando a porta do quarto se abriu sozinha, o corredor estava diferente, mais comprido. As portas agora tinham números repetidos: 312, 312, 312. Dezenas deles. Algumas estavam abertas. Dentro dos quartos, pessoas sentadas nas camas, imóveis, encarando as paredes. Algumas murmuravam. Outras apenas respiravam, em um ritmo sincronizado. Uma delas virou o rosto lentamente. "Você também chegou cansado?" perguntou. As luzes piscaram. A recepcionista surgiu no fim do corredor, agora sem sorriso. "O hotel ajuda quem não quer ir embora", disse. "Ele guarda o que sobra." "Sobra de quê?" Ela olhou para as portas. De vidas interrompidas. Os passos começaram atrás. Muitos. Rápidos demais. O ar ficou pesado, como se o prédio estivesse respirando. As paredes pareciam se mover, estreitando o espaço. De volta ao saguão, o relógio agora marcava 0:17 novamente. O livro de registros estava aberto em uma nova página. Um nome havia sido escrito, com a mesma letra dos outros. "Pode descansar", disse a recepcionista, empurrando a chave outra vez. "O quarto já conhece você." Do lado de fora, a cidade seguia normal. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam. Mas onde antes havia o prédio, restava apenas uma parede lisa, como se nunca tivesse existido nada ali. Ainda assim, moradores juram que, quando passam pelo quarteirão depois da meia-noite, sentem o chão vibrar levemente, como se um hotel invisível estivesse abrindo suas portas para mais um hóspede cansado. Nem todos os hotéis aparecem nos mapas. Alguns surgem apenas quando alguém já está cansado demais para questionar. A estrada secundária estava vazia havia quilômetros. O rádio falhava, alternando entre estática e trechos de músicas antigas que não eram anunciadas por nenhuma estação. Foi quando uma luz solitária apareceu à direita, tremulando como um sinal fraco de socorro. Um prédio alto, estreito, com várias janelas acesas ao mesmo tempo, apesar da madrugada avançada. Uma placa pendurada por correntes rangentes balançava com o vento. Hospedaria Vale do Silêncio. A porta de entrada abriu antes mesmo de ser tocada. Um sino antigo soou uma única vez, ecoando demais para um espaço tão pequeno. O saguão tinha teto alto e paredes cobertas por quadros tortos, todos retratando o mesmo corredor, visto de ângulos ligeiramente diferentes. Em nenhum deles havia pessoas, apenas portas fechadas. Atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos dobrava toalhas com cuidado excessivo. "Fique tranquilo", disse, sem levantar os olhos. "Aqui todos acabam descansando." O registro foi silencioso. Nenhuma pergunta, nenhuma explicação. Apenas a entrega de uma chave pesada, marcada com o número 407. Fria demais para metal comum. O elevador subiu devagar, rangendo a cada andar, como se estivesse sendo puxado por algo cansado. O visor piscava números errados. 2, 5, 3, 7, até finalmente parar. O corredor do quarto parecia mais longo do que o prédio permitia. O carpete abafava os passos, mas ainda assim havia a sensação constante de ser seguido. Algumas portas estavam entreabertas. De dentro vinha o som baixo de respirações profundas, sincronizadas, como um coral invisível dormindo ao mesmo tempo. O quarto estava organizado, mas havia sinais sutis de uso contínuo. Marcas na parede ao lado da cama, como dedos arrastados repetidas vezes. O relógio de cabeceira marcava 01:11 e não reagia a nenhum botão. Pouco depois de deitar, o primeiro ruído surgiu no banheiro. Algo pingava, mesmo com a torneira fechada. No espelho, uma mancha escura se formava lentamente, como vapor condensado, desenhando a silhueta de alguém parado atrás. Ao virar não havia ninguém. Batidas começaram no teto, não fortes, ritmadas, como passos medidos, andando em círculos. O telefone tocou. "Não saia do quarto", avisou uma voz cansada. Eles confundem quem anda de madrugada. Quem? A linha caiu. As batidas cessaram. Em seguida vieram os sussurros no corredor.
Vozes baixas, repetindo frases desconexas, pedidos por ajuda, nomes próprios, datas. A porta foi empurrada lentamente, apesar de trancada. A maçaneta girou sozinha, insistente, como se alguém do outro lado já soubesse que não precisava de permissão. Quando finalmente o silêncio voltou, o relógio marcava novamente 0:11. De manhã, o saguão estava diferente, menor, mais escuro. Os quadros agora mostravam pessoas nos corredores, paradas, encarando diretamente quem observasse. O livro de registros estava aberto, com novas páginas preenchidas durante a noite. "Dormiu bem?" perguntou a senhora, dobrando outra toalha. "Que horas são?" Ela sorriu, um sorriso curto, sem alegria. "Aqui isso não importa mais." Do lado de fora, a estrada estava lá. O carro também. Mas ao olhar pelo retrovisor, o prédio não aparecia. Apenas um terreno vazio, coberto por mato alto. Ainda assim, naquela noite, ao tentar dormir em casa, o relógio do quarto parou exatamente em 1:01. E, no silêncio absoluto, passos começaram a soar. No teto. Há hotéis que acumulam histórias, outros acumulam pessoas. O prédio ficava numa rua antiga, onde o asfalto parecia nunca ter sido trocado. Não chamava a atenção durante o dia. Era apenas mais um edifício alto, estreito, com fachada bege descascando e janelas alinhadas de forma estranha. À noite, porém, algo nele se destacava. Nenhuma luz externa, nenhum letreiro aceso. Ainda assim, todas as janelas pareciam ocupadas. O nome estava gravado diretamente na pedra acima da entrada. Hotel Monteverde. A decisão de entrar veio do cansaço, horas dirigindo sob chuva, celular sem sinal e a sensação constante de estar passando pelos mesmos quarteirões repetidas vezes. Quando a porta pesada se abriu, o ar lá dentro era mais frio do que deveria ser, como se o prédio não estivesse conectado ao resto da cidade. O saguão era amplo, mas baixo demais para o tamanho do hotel. Lustres antigos iluminavam o espaço com uma luz amarelada, criando sombras longas que não acompanhavam os objetos corretamente. Havia sofás, plantas artificiais cobertas de poeira e um balcão de madeira escura, marcado por riscos profundos. Atrás dele, um homem alto, magro, com uniforme antigo, observava em silêncio. "Só por uma noite", disse ele, antes mesmo de qualquer pedido. O livro de registros estava aberto. Nomes preenchiam páginas e mais páginas. Alguns estavam escritos com firmeza. Outros pareciam tremidos, quase ilegíveis. Em vários a tinta havia escorrido, como se tivesse sido molhada depois de escrita. A chave entregue era grande demais para um quarto comum, pesada, marcada com o número 513. O elevador demorou a responder. Quando finalmente desceu, já estava aberto, como se estivesse aguardando. Nenhum espelho, nenhum botão interno, apenas números gravados na parede metálica, alguns deles riscados com força. O quinto andar era silencioso demais. O corredor parecia se estender além do possível, com portas idênticas dos dois lados. Algumas tinham placas tortas, outras não tinham número algum. Em certos pontos, o carpete estava afundado, como se algo pesado tivesse ficado parado ali por muito tempo. Dentro do quarto tudo estava arrumado, mas havia sinais claros de uso contínuo, marcas no colchão, arranhões na cabeceira, um cheiro fraco de mofo misturado com algo metálico. O relógio marcava 23:48. Pouco depois da meia-noite começaram os sons. Primeiro passos no corredor, lentos, arrastados. Paravam exatamente em frente à porta, como se alguém estivesse ouvindo do outro lado. Depois, seguiam adiante. Em seguida, vozes abafadas surgiram pelas paredes. Conversas interrompidas, risadas curtas, choros contidos. A 0017, alguém bateu. 3 batidas suaves. Ao espiar pelo olho mágico, o corredor estava vazio, mas no carpete, marcas recentes de pés descalços se acumulavam em frente à porta. Algumas pareciam normais. Outras terminavam de forma abrupta, como se o pé tivesse sido arrastado para cima. O telefone tocou.
Se ouvir seu nome, disse a voz do balcão, não responda. Por quê? Houve uma pausa longa demais. Porque eles aprendem. A ligação caiu. O espelho do quarto começou a embaçar sozinho. No vidro, palavras surgiram lentamente, escritas de dentro para fora. Você já ficou antes. A memória falhou. Uma sensação estranha tomou conta, como tentar lembrar de algo que nunca aconteceu, mas que o corpo reconhecia. O quarto começou a parecer menor. As paredes, mais próximas, o teto, mais baixo. Do corredor, agora vinham passos em grupo. Muitos, sincronizados. Paravam em frente à porta. O silêncio que se seguiu era absoluto. Quando a porta se abriu sozinha, o corredor estava cheio. Pessoas de todas as idades, paradas, imóveis, encarando. Algumas usavam roupas antigas, outras, pijamas de hospital. Havia quem parecesse dormir em pé. Todos tinham os olhos fundos, cansados, como se não descansassem há muito tempo. Ele também não conseguiu ir embora, sussurrou uma mulher apontando. As luzes piscaram. O chão vibrou levemente, como se o prédio estivesse respirando. De volta ao saguão, o relógio marcava novamente 23h48. O homem do balcão escrevia calmamente no livro. Não se preocupe, disse. O hotel cuida dos que não encontram saída. Saída de onde? Ele fechou o livro devagar. Da vida que deixaram inacabada. A porta de entrada agora dava para um corredor escuro, não para a rua. As paredes eram as mesmas do quinto andar. Portas numeradas se alinhavam dos dois lados, infinitas. Em uma delas, lia-se 503. Até hoje, moradores da região afirmam que o prédio não existe durante o dia. Mas à noite, quando a neblina desce e alguém dirige cansado demais, uma fachada antiga surge silenciosamente, esperando por mais um hóspede que só precisa descansar. Alguns hotéis não hospedam pessoas. Hospedam decisões. O prédio surgia no fim de uma avenida mal iluminada, onde os postes falhavam em intervalos regulares. Não havia movimento ao redor, nem bares abertos, nem carros estacionados. Apenas o edifício alto e estreito, com uma arquitetura antiga que destoava completamente do restante da cidade. O nome não piscava, não chamava a atenção. Estava gravado diretamente na fachada, como se nunca tivesse precisado ser anunciado. Hotel Santa Lídia. A porta giratória se moveu sozinha ao ser empurrada, rangendo de leve. O ar interno era pesado, frio, com um cheiro indefinido de mofo e produtos de limpeza antigos. O saguão era grande demais para o prédio visto do lado de fora. Lustres pendiam do teto, mas nenhum iluminava totalmente o espaço. Sempre havia cantos mergulhados em sombra. No balcão, uma mulher de meia-idade folheava um livro grosso, de capa preta. Não olhou para cima ao falar. Temos quartos, disse. Sempre temos. O registro não exigiu documentos. Apenas um nome escrito à mão, em uma linha que parecia já ter sido usada antes, apagada de forma imperfeita. A caneta falhou ao final, como se a tinta tivesse acabado de repente. Sexto andar, quarto 611. O elevador era antigo, com portas de metal que se fechavam devagar demais. Durante a subida, o espelho interno refletia algo estranho. O reflexo parecia ligeiramente atrasado, copiando os movimentos com um intervalo incômodo. Por um instante, o rosto refletido parecia mais cansado, mais pálido. O corredor do sexto andar era estreito e longo. As paredes estavam marcadas por pequenos riscos horizontais, todos na mesma altura, como se algo tivesse sido arrastado repetidas vezes. Algumas portas estavam lacradas com tábuas, outras apenas trancadas, e algumas abertas, revelando quartos escuros demais para estarem vazios. Dentro do quarto a cama estava feita, mas havia um afundamento claro no colchão, como se alguém tivesse acabado de se levantar. O banheiro exalava umidade constante. No espelho, alguém havia desenhado círculos repetidos com o dedo, agora quase apagados. O relógio digital marcava 02 ao 2. Pouco depois,
Veio o primeiro som. Água correndo no banheiro, apesar de nenhuma torneira estar aberta. Em seguida, passos acima do teto. Não um andar acima. Pareciam vir de dentro do próprio quarto. O telefone tocou. Não abra a porta depois das 2, disse a recepcionista, agora com a voz mais baixa. Eles ficam confusos nesse horário. Quem? Os que decidiram ficar. A linha caiu. O corredor começou a murmurar. Vozes abafadas repetindo frases incompletas. Pedidos por mais tempo, por descanso, por silêncio. Em determinado momento, alguém começou a bater em várias portas ao mesmo tempo, como se tivesse mais de um braço. O espelho do quarto começou a trincar lentamente, sem impacto algum. No reflexo, figuras surgiam atrás, uma a uma, ocupando o espaço. Algumas olhavam diretamente, outras encaravam o chão. Todas pareciam esperar algo. A porta se abriu sozinha. O corredor agora estava cheio. Pessoas paradas, imóveis, segurando malas antigas, bolsas rasgadas, pastas vazias. Ninguém falava, apenas observavam. Você também escolheu parar, disse um homem próximo. Todo mundo aqui escolheu. O chão vibrou. As luzes piscaram. O hotel parecia respirar, expandindo e contraindo levemente como um organismo vivo. De volta ao saguão, o livro de registros estava aberto em uma nova página. O nome já estava escrito. A caligrafia era idêntica às outras. O descanso vem depois, disse a mulher do balcão fechando o livro. Primeiro você se adapta. A porta de saída não levava à rua, apenas a um corredor idêntico aos outros. Portas numeradas se estendiam até onde a vista alcançava. No fundo, uma delas estava aberta. 611. Moradores do bairro afirmam que, em noites muito silenciosas, luzes se acendem sozinhas em um prédio que não aparece durante o dia, e que, se alguém passa perto o bastante, consegue ouvir um som baixo e constante, como páginas sendo viradas lentamente. Há hotéis que acumulam histórias, e há outros que as retêm, como se tivessem medo de deixá-las ir. O edifício ficava isolado na estrada, distante demais da cidade para ser conveniente e próximo demais para ser ignorado. Não aparecia em aplicativos de reserva nem em mapas atualizados. Ainda assim, a placa enferrujada à beira da rodovia garantia que ele existia. Hotel Monte Claro. O nome contrastava com o céu sempre nublado acima dele. Quem chegava dizia sentir alívio no primeiro momento. Um cansaço profundo, quase reconfortante, como se o corpo reconhecesse aquele lugar antes mesmo da mente. As paredes externas eram claras, mas manchadas por marcas verticais, como se a chuva tivesse escorrido ali por décadas, sem jamais evaporar completamente. Por dentro, o saguão era amplo demais. O pé direito alto fazia cada passo ecoar por tempo excessivo. Sofás antigos estavam posicionados de frente para a parede, não para o centro da sala, como se alguém tivesse decidido que ninguém deveria encarar o vazio. O relógio atrás do balcão estava parado às 03h17. O funcionário da noite não perguntou de onde vinha, nem para onde ia. Apenas deslizou a chave pelo balcão sem erguer os olhos. Evite os corredores depois da 3ª hora, murmurou. Eles não gostam de interrupções. O quarto ficava no 8º andar. O elevador subiu rangendo, mas não havia indicação de andares. Apenas um visor escuro que refletia o rosto de quem estava dentro. Em determinado momento, o reflexo sorriu antes que qualquer músculo se movesse de verdade. O corredor do 8º andar tinha carpete grosso abafando os passos. O silêncio ali não era ausência de som, mas algo mais pesado, como se o ambiente estivesse absorvendo tudo. As portas não tinham números visíveis, apenas pequenas plaquinhas tortas presas com parafusos antigos. Dentro do quarto, tudo parecia preparado às pressas. A cama arrumada, mas com lençóis frios demais. A televisão ligada, exibindo apenas estática, que mudava de intensidade como se reagisse à presença de alguém. No criado mudo, um caderno aberto mostrava páginas preenchidas com a mesma frase, escrita centenas de vezes. Não era para ser permanente. O banheiro tinha espelhos em excesso, um de frente para o outro,
criando um corredor infinito de reflexos. Em alguns deles, a imagem parecia mais escura, como se a luz não alcançasse completamente certas versões do quarto. Naquela noite, o primeiro som veio das paredes, um arrastar lento, ritmado, como móveis sendo movidos em outros quartos. Depois, vozes, baixas, conversas interrompidas no meio de frases, como se ninguém conseguisse terminar um pensamento. Às 03h17, o relógio do celular vibrou sozinho. O corredor estava diferente quando a porta se abriu. Mais longo. As luzes piscavam em sequência, criando a sensação de movimento mesmo sem ninguém andando. Algumas portas estavam entreabertas, revelando quartos ocupados por pessoas imóveis, sentadas na beira da cama, olhando para o nada. Uma mulher passou empurrando um carrinho de limpeza. Não havia produtos nele, apenas fotografias antigas espalhadas, todas mostrando o mesmo hotel em épocas diferentes. Em nenhuma delas havia hóspedes visíveis, apenas sombras nas janelas. Eles não foram embora, disse ela sem parar. Só desistiram de sair. Mais à frente, o corredor terminava em uma porta de emergência. Ao abri-la, não havia escadas. Apenas outro andar, idêntico ao anterior. O cheiro ali era mais forte, uma mistura de poeira, tecido velho e algo metálico. No saguão, o livro de registros agora estava aberto em várias páginas ao mesmo tempo, como se mãos invisíveis as folheassem sem escolher uma específica. Nomes surgiam e desapareciam, escritos e riscados, alguns repetidos dezenas de vezes. O hotel cresce, explicou o funcionário, finalmente olhando para cima. Seus olhos pareciam fundos demais. Cada pessoa que fica adiciona espaço. Fica como? Ele inclinou a cabeça pensativo, como quem aceita que não há mais caminho de volta. As luzes começaram a apagar uma por uma. Do teto vinha um som grave, contínuo, como uma respiração lenta. As paredes vibravam levemente. O prédio inteiro parecia atento. Quando a porta principal foi empurrada, não havia estrada do outro lado. Apenas mais um corredor, com carpetes novos e portas recém-instaladas. Algumas ainda sem marcas de uso. Atrás, o relógio do saguão voltou a funcionar. 03h18. Motoristas que passam pela rodovia juram que às vezes veem um hotel iluminado onde não deveria existir nada, e que se reduzem a velocidade, percebem algo estranho nas janelas. Pessoas paradas observando, como se esperassem que alguém decidisse ficar também. Nem todo hotel se apresenta como abrigo. Alguns se oferecem como de intervalo. Um espaço entre o que a pessoa foi e o que jamais conseguirá voltar a ser. O Hotel Santa Aurora ficava no limite de uma cidade que já não crescia há décadas. Construído para turistas que nunca chegaram, permaneceu aberto por insistência, não por necessidade. As luzes externas permaneciam acesas mesmo sem carros no estacionamento, como se o prédio se recusasse a admitir o vazio. A fachada era simples, quase acolhedora. Janelas largas, cortinas claras, uma porta giratória que rangia apenas o suficiente para ser notada. Ainda assim, quem se aproximava sentia um aperto leve no peito, semelhante à sensação de entrar em um lugar onde uma conversa havia acabado de ser interrompida. No balcão, um sino antigo tocava sozinho de tempos em tempos. O recepcionista parecia sempre cansado, como alguém que nunca terminava um turno. Seu uniforme era limpo demais para um hotel tão antigo. Temos quartos disponíveis em todos os andares, dizia sempre. Mas alguns preferem ser evitados. Nenhuma explicação acompanhava a frase. Os corredores tinham um problema curioso. Pareciam mudar de comprimento conforme se caminhava. Às vezes o quarto ficava logo ali. Em outras, a porta parecia se afastar, como se o espaço estivesse sendo esticado discretamente. O carpete abafava os passos, mas não abafava a sensação de estar sendo seguido. Dentro dos quartos, tudo funcionava. Luz, água quente, televisão. Porém, cada objeto parecia levemente deslocado, como se tivesse sido recolocado por alguém que não entendia exatamente como aquele espaço deveria ser usado. As cadeiras estavam sempre viradas para a cama.
nunca para a janela. Na primeira noite, o barulho vinha do teto, um gotejar seco, repetitivo, mesmo sem infiltrações visíveis. Depois o som de passos lentos, pesados, que atravessavam o quarto de um lado ao outro. Ao acender a luz, o silêncio retornava de imediato. O espelho do banheiro embaçava sozinho. Não importava a temperatura. Às vezes, uma frase surgia no vidro, desenhada com o dedo invisível de alguém que já sabia o que escrever. Você chegou antes da hora. Hóspedes reclamavam de sonhos estranhos, todos muito parecidos. Corredores intermináveis, portas que não levavam a quartos, mas a versões antigas do próprio hotel. Alguns relatavam encontrar pessoas conhecidas nos sonhos, parentes falecidos, amigos perdidos, todos usando a mesma expressão vazia. No terceiro andar, as câmeras de segurança nunca funcionavam. Sempre que alguém tentava revisar as imagens, encontrava apenas quadros estáticos, como fotografias. Em muitos deles, uma silhueta aparecia ao fundo, parada, encarando diretamente a lente. Uma camareira comentou certa vez em voz baixa: "Tem gente que faz check-in, mas não faz check-out. O hotel resolve isso sozinho." Às 02h44, um alarme suave soava em todos os quartos. Não era estridente, era quase educado. Após o som, portas se abriam sozinhas nos corredores. Algumas fechavam com força. Outras permaneciam escancaradas, revelando quartos vazios demais, sem móveis, sem janelas, apenas paredes descascadas e marcas de unhas no reboco. No saguão, o livro de hóspedes estava sempre aberto na página do dia seguinte. Nomes surgiam escritos com caligrafia cuidadosa. Alguns eram riscados horas depois. Outros permaneciam, mesmo quando ninguém mais lembrava da pessoa. Certa madrugada, a porta principal se abriu para alguém que tentava ir embora. Do lado de fora não havia rua, apenas o estacionamento do próprio hotel, repetido, como um reflexo imperfeito. O céu parecia mais baixo ali, pesado, quase tocando o telhado. "Não é punição", explicou o recepcionista observando calmamente. "É permanência. Aqui o tempo não empurra ninguém para frente." O relógio da parede marcava sempre 02h43. Nunca avançava, nunca atrasava. Dias depois, moradores da cidade passaram a notar algo estranho. À noite, viam luzes acesas em quartos que nunca tinham sido ocupados antes. Silhuetas apareciam nas janelas, imóveis, alinhadas, como se todos estivessem aguardando o mesmo sinal. Wiccan, Hotel Santa Aurora. Continua aberto. Não anuncia vagas. Não oferece promoções. Ainda assim, sempre recebe alguém. E quem passa pela estrada à tarde da noite diz que o prédio parece maior do que no dia anterior. Como se tivesse aprendido a acomodar mais histórias do que deveria. Alguns lugares não assustam de imediato. Eles observam-te primeiro. O Tito Hotel Vale do Silêncio ficava próximo a uma serra onde o sinal de celular desaparecia sem aviso. Não constava em aplicativos de viagem atualizados, mas ainda aparecia em mapas antigos e placas enferrujadas na estrada. A pintura clara tentava disfarçar o peso do tempo, mas o prédio carregava uma quietude que não combinava com hospedagem. Ao atravessar a entrada, o som do mundo ficava para trás. Carros, vento, insetos, tudo parecia desligado. O ar tinha cheiro de roupa guardada e madeira antiga, como se o lugar estivesse fechado há anos, apesar de funcionar normalmente. O atendente nunca perguntava quantas noites seriam necessárias. Apenas entregava a chave e dizia: "O senhor vai saber quando for hora de ir." Os corredores eram largos demais. As paredes exibiam quadros de paisagens que não existiam ao redor do hotel. Lagos, cidades costeiras, campos que jamais foram vistos naquela região. Alguns hóspedes juravam que as imagens mudavam de posição durante a madrugada. Os quartos eram silenciosos demais para um prédio antigo. Nenhum rangido, nenhum estalo. Apenas um zumbido baixo, constante, como se algo estivesse vibrando dentro das paredes. Às vezes, esse som assumia ritmo, lento, regular, quase como respiração. Durante a noite,
batidas surgiam nas portas. 3 toques. Sempre 3. Ao abrir, não havia ninguém, mas o corredor parecia mais escuro do que segundos antes, como se a luz tivesse sido drenada do espaço. No espelho do quarto, o reflexo demorava frações de segundo para acompanhar os movimentos. Um piscar fora de sincronia, um sorriso que surgia tarde demais, pequenos atrasos que faziam o estômago afundar sem explicação lógica. Alguns hóspedes acordavam com marcas nos pulsos, como se alguém tivesse segurado com força durante o sono. Outros relatavam ouvir seus próprios nomes sendo sussurrados do banheiro, mesmo estando sozinhos. O elevador era o ponto mais evitado. Às vezes parava em andares que não existiam no painel. Quando as portas se abriam, revelavam corredores idênticos aos outros, mas completamente vazios, sem quadros, sem carpetes, sem portas. Apenas concreto nu e uma sensação esmagadora de que aquele espaço não deveria ser visto. Funcionários jamais entravam nesses andares. Eles não foram feitos para pessoas acordadas, explicou uma camareira certa vez, sem levantar os olhos. No livro de registros, páginas antigas continham observações estranhas ao lado dos nomes. Quarto aceitou. Não resistiu à segunda noite. Permanece. Nenhuma data de saída. Às 03h17, todos os relógios do hotel paravam ao mesmo tempo. Nesse horário, passos ecoavam acima do teto do último andar, como se alguém caminhasse por um piso que não existia. O som ia e vinha, pausado, paciente. Hóspedes que tentavam ir embora nessa hora encontravam a porta principal trancada, não por fechadura, mas porque do outro lado o hotel simplesmente não estava mais lá. Apenas um corredor longo, igual aos internos, se estendendo para a escuridão. De manhã, tudo parecia normal outra vez. A estrada reaparecia, o céu voltava ao lugar, mas alguns quartos permaneciam vazios, com camas arrumadas demais, como se ninguém jamais tivesse dormido ali. O Mars Hotel Vale do Silêncio ainda recebe visitantes ocasionais. A cidade evita comentar. Prefere fingir que o prédio está abandonado. Mas quem passa pela estrada quando a neblina desce cedo demais, jura ver luzes acesas em janelas altas demais para o número de andares conhecidos. E diz sentir algo inquietante, como se o hotel estivesse acordado, esperando o próximo nome para escrever no livro. Há hotéis que servem apenas para dormir, e há outros que guardam as pessoas. O Hotel Santa Lúcia foi construído numa época em que estradas ainda não apareciam nos mapas com precisão. Ficava entre 2 cidades pequenas, afastado o suficiente para não pertencer a nenhuma delas. Oficialmente, era um ponto de descanso para viajantes. Extraoficialmente, sempre foi tratado como um lugar que não dá certo ficar muito tempo. O prédio tinha 5 andares, embora muitos jurassem ver janelas onde não deveria haver andar algum. A fachada era antiga, mas bem cuidada, como se alguém tivesse interesse em manter a aparência agradável, mesmo com poucos hóspedes. As luzes externas permaneciam acesas a noite inteira, ainda que ninguém estivesse na recepção. Ao entrar, a primeira sensação era de deslocamento. O corpo estava ali, mas a mente parecia atrasar alguns segundos para acompanhar. O relógio no pulso funcionava. O celular mostrava horas normais, mas o tempo não se comportava como deveria. O recepcionista era sempre o mesmo homem, alto, magro, cabelo penteado de forma rígida. Nunca sorria, nunca se apresentava. Apenas pedia o documento, anotava algo num livro grosso e entregava a chave, sempre pesada demais para um chaveiro simples. Café é servido das 6 às 9. E o check-out? Perguntavam. Ele levantava os olhos pela primeira vez. Quando for possível. Os corredores eram longos e silenciosos, cobertos por um carpete que abafava qualquer passo. As portas dos quartos não tinham números visíveis. Apenas pequenas placas metálicas com marcas gastas, como se os números tivessem sido removidos com cuidado. Dentro dos quartos, tudo parecia limpo, mas excessivamente arrumado. As camas esticadas demais. As cortinas alinhadas com perfeição quase obsessiva.
Nenhum sinal de uso humano recente, apesar de o hotel estar aberto. Na primeira noite, o sono vinha pesado, não natural. Era como se algo pressionasse o corpo contra o colchão, forçando o descanso. Sonhos surgiam rápido demais, confusos, sempre envolvendo corredores intermináveis, portas que se abriam sozinhas e vozes chamando de lugares que não podiam ser vistos. Às 2h41, um sino tocava em algum ponto do prédio. Nunca era alto, nunca era próximo, mas sempre suficiente para acordar todos ao mesmo tempo. Após o sino, passos começavam no teto. Não passos apressados, nem pesados. Um caminhar lento, arrastado, que parecia atravessar não apenas o teto, mas o espaço inteiro do hotel. Mesmo quem estava no último andar ouvia o som acima da própria cabeça. Alguns hóspedes abriam a porta para verificar o corredor. Encontravam pessoas paradas, imóveis, olhando para o nada, como se tivessem esquecido o motivo de estarem ali. Outros voltavam para seus quartos chorando, afirmando ter visto alguém idêntico a si mesmo atravessar o corredor oposto. O espelho do banheiro era outro problema. O reflexo não imitava imediatamente os movimentos. Às vezes sorria sem comando, às vezes piscava quando a pessoa mantinha os olhos abertos. Quem encarava por tempo demais sentia uma dor forte atrás dos olhos, seguida de um cansaço extremo. No terceiro dia, algo mudava. A vontade de sair desaparecia. O hotel começava a parecer confortável, familiar. O silêncio deixava de incomodar. O zumbido constante nos corredores passava a ser ignorado, como um ruído de fundo necessário para existir. Hóspedes começavam a esquecer compromissos. Esqueciam o motivo da viagem. Esqueciam pessoas fora dali. As malas permaneciam fechadas, como se nunca tivessem sido usadas. Funcionários surgiam apenas durante o dia. Limpavam quartos que pareciam já limpos. Trocam lençóis sem manchas. Nunca falavam mais do que o necessário. Nunca respondiam perguntas diretas. No refeitório, algumas mesas permaneciam sempre ocupadas. Não por pessoas visíveis, mas por pratos servidos, xícaras cheias, talheres posicionados com cuidado. Quem se sentava ali sentia uma presença imediata, como se estivesse interrompendo algo que ainda não havia terminado. Nos fundos do hotel, uma porta permanecia trancada. Não constava em plantas antigas nem em registros. À noite, de lá vinham murmúrios baixos, quase carinhosos. Vozes que repetiam nomes. Alguns reconheciam o próprio. Hóspedes que tentavam sair à noite encontravam a porta principal aberta. Mas além dela havia apenas outro corredor idêntico aos internos, iluminado por luzes amareladas e sem janelas. Caminhar por ele levava de volta ao saguão, como um ciclo fechado. Com o passar dos dias, o livro de registros engrossava, não com nomes novos, mas com anotações adicionais ao lado dos antigos. Aceitou o silêncio. Parou de procurar. Já pertence. Ninguém via pessoas indo embora. Apenas notavam quartos vazios demais, limpos demais, como se aguardassem o próximo ocupante, esse hotel Santa Lúcia. Ainda aparecem mapas antigos, ainda recebe hóspedes desavisados, ainda serve café das 6 às 9. Mas alguns moradores da região afirmam que em noites muito quietas é possível ouvir um sino distante e que, se alguém escutar com atenção suficiente, perceberá que o som não está chamando para acordar. Está avisando que mais um ficou.